Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou gravando esse vídeo, enviando para vocês no culto doutrinário, para darmos continuidade ao nosso estudo, o estudo sobre a verdade sobre os TJ, os Testemunhos de Jeová. E hoje nós estaremos falando sobre a doutrina da divindade de Cristo. Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem realizado através das nossas vidas. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue nos iluminando, nos capacitando, nos fortalecendo, Pai, nessa caminhada de fé. Te peço, Deus, continua nos conduzindo, nos capacitando cada vez mais. Obrigado por estarmos, ó Deus, fazendo aquilo que está no teu coração e continua, Deus, capacitando o teu povo. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade, apesar de nós estarmos distantes, estamos vivendo esse momento delicado, onde todos estamos no isolamento social em decorrência do coronavírus, mas graças a Deus que nós temos a tecnologia, que nos aproxima e isso também facilita, as nossas transmissões do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Bom, nós vamos dar continuidade falando sobre o estudo, sobre a verdade dos TJs, sobre os TJs, a verdade sobre os testemunhas, as testemunhas de Jeová, certo? E, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que pensam os TJs? O que eles pensam a respeito da doutrina da divindade de Cristo? Primeiramente, a primeira coisa que nós precisamos entender dentro da cosmovisão, dentro do pensar teológico dos TJs, é que eles não creem que Jesus Cristo é Deus, com D maiúsculo. Ou seja, que ele não é Deus em essência, em substância igual ao Pai. Obviamente que na concepção deles, não, eles não acreditam dessa forma, E eles, como está escrito lá em 1 João, no capítulo 1, então eles não creem, certo? A segunda coisa é que eles acreditam, que Jesus Cristo, por não saber todas as coisas, por não saber determinadas coisas, então, obviamente, que eles não, que ele, no caso, ele não, que ele não pode ser Deus, certo? Isso está lá em Mateus 24, 36, também a gente vai estar compartilhando isso quando eu estiver trazendo as refutações do texto. Outra coisa também é que eles interpretam de uma forma errada um texto, uma fala de Jesus, que está registrado lá em João 14, 28, quando o próprio Jesus diz que Jesus é inferior ao Pai. Então, na concepção deles, Jesus é inferior ao Pai. Então, a gente também vai estar compartilhando sobre o que realmente esse texto, lá em João 14, 28, ele se refere. Uma outra coisa muito importante, é que para eles, Deus nunca foi visto por homem algum. Então, e Cristo foi visto. Então, seguindo a lógica dos TJ, como Jesus ele foi visto, e Deus, a Bíblia declara que Deus nunca foi visto, então ele não poderia ser Deus, porque Deus nunca foi visto. Tá? Também a gente vai estar compartilhando a respeito desses textos lá em João 1, versículo 18, e Êxodo, capítulo 33, versículo de número 20. Tá certo? Então, basicamente, a gente vai estar compartilhando esses quatro conceitos dos TJs
a respeito do que eles entendem, do que eles compreendem da divindade de Cristo. Bom, nós estaremos agora fazendo algumas refutações, trazendo alguns textos que é de suma importância, né, para a gente poder compreender. O primeiro texto está lá em João, capítulo 1, versículo 1. Né? É um texto bastante conhecido, né? Como diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Né? Esse texto, eles, por causa da tradução do Novo Mundo, né? Na verdade, a tradução do Novo Mundo, ela existe para satisfazer, não é, as crenças, né? Para poder confirmar as ideias das testemunhas de Jeová. Certo? Então, o objetivo era justamente esse, né? Criar uma Bíblia que pudesse realmente confirmar as crenças dos TJs. Então, o que acontece? Né? Dentro dessa tradução, eles fizeram algumas alterações no texto. Né? Primeiro, como o próprio texto, como eu falei para vocês, a palavra era Deus. Então, eles colocaram a palavra é um Deus. Então, essa expressão, um Deus, né, e Deus com D minúsculo, tá, não consta nos manuscritos, certo? Então não tem lá nos originais, nas cópias dos originais, essa palavra um e Deus com D minúsculo. Então nós já temos aí, né, algo assim preocupante, né, com relação à tradução, porque essa tradução não segue, né, os textos dos manuscritos, e obviamente que isso traz um problema teológico gravíssimo, certo? O segundo texto fala em Colossenses capítulo 2, versículo 9, né, que também relata algo que foi alterado no texto, na tradução Novo Mundo, pelos TJ. Então o texto diz, né, que só vou ler uma parte do texto, que diz a plenitude da divindade. Então, nele, em Cristo, né, se concentra corporalmente a plenitude da divindade. Então, olha o que eles colocaram. Né? Então, na tradução Novo Mundo, vocês podem observar que eles acrescentaram a palavra qualidade. Então, quando eles colocam a palavra qualidade, é claro que o sentido da frase muda. Então, perde, não é, o sentido de divino para qualidade. As qualidades são atributos, né? Então, Jesus possuía atributos divinos, mas ele não era, né, em essência, igual ao Pai. Tá certo? Então, esse acréscimo da palavra qualidade, isso traz um problema, né, de interpretação, um problema de hermenêutica, porque essa palavra não consta nos manuscritos, certo? Então, eles acrescentando, eles estão, na verdade, mais preocupados em defender, né, o seu ponto de vista, as suas ideias, as suas crenças, do que realmente seguir o que as Escrituras, através dos manuscritos, elas nos ensinam. Tá certo? Bom, continuando lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, também é um texto conhecido. Eu também estarei lendo uma parte do texto que diz: todos os anjos de Deus os adoram. Todos os anjos de Deus os adoram. E aí eles colocaram, né, tiraram a palavra adorar ou adoram e colocaram a palavra prestam homenagem. Então, obviamente, né, prestar homenagem não é a mesma coisa de adorar. Tá certo? Então isso é bastante diferente, não é? Prestar homenagem é uma coisa e adorar é outra. Então, como está escrito nos manuscritos? Então, os anjos de Deus lhe adoram, não é?
estava prestando adoração a quem? A Jesus. Isso, tudo bem, a Jesus. Então isso é fundamental, não é? Na hora da gente analisar o texto. Então o que eles fizeram? Eles colocaram, não é, uma interpretação que segue a linha do entendimento, a linha das crenças dele. Então essa palavra presta homenagem não consta nos manuscritos, não é isso que está no texto original, certo? Nós temos um outro texto que diz o seguinte: pois quer vivamos, vivemos para Jeová. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Quer morramos, morremos para Jeová. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Jeová. Pois para esse fim morreu Cristo e passou a viver novamente, para que fosse Senhor, tanto sobre os mortos como sobre os viventes. Está lá em Romanos 14, versículo 8, versículo 9. Aqui traz umas coisas bastante importantes para a gente analisar o texto, porque eles acrescentaram, não é, no texto a palavra, onde tem a palavra Senhor, eles acrescentaram a palavra Jeová. E talvez você esteja se perguntando aí do lado, né, do outro lado. Mas será que os originais consta a palavra Jeová no lugar de Senhor? Essa é uma pergunta muito importante. Será que nos manuscritos, não é, está escrito a palavra Jeová no lugar de Senhor? Pois bem, obviamente que não é? Nenhum texto do Novo Testamento tem o nome Jeová. Não tem. Então, a palavra que consta, né, todas as vezes que eles colocaram a palavra Jeová no Novo Testamento, eles não estão seguindo, não é, o texto no original, porque no original está a palavra Senhor. Que a palavra Senhor no grego significa Kyrios, né? Essa palavra Senhor, dentro do contexto, né, quando ela é utilizada para Cristo, seja Kyrios, quando ela é utilizada para Jesus, está automaticamente, né, mostrando a sua divindade. Tá? Então Jesus, ele não é só um homem iluminado, né? Não é só um homem sábio, não é só um homem que revolucionou, não é, a sua época, através dos seus ensinamentos, seu estilo de vida, sua forma de viver. Mas ele também, né, é Deus. Tá certo? Então, quando os TJs, quando eles tiram a palavra Jeová, ou quando eles tiram a palavra Senhor e colocam a palavra Jeová, eles não estão, primeiramente, seguindo os manuscritos. Tá? Não consta a palavra Jeová nos manuscritos. Tá? A palavra é Senhor e a palavra é Kyrios, né, no grego, que se refere à divindade especificamente de Jesus. Então, Jesus é um Senhor sobre todos os senhores. Né? Ele tem um senhorio absoluto, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor absoluto, e dentro ainda dessa interpretação, ele é divino. Amém? Bom, vamos continuar. Eu quero também relatar aqui do texto lá de Mateus 24, versículo de número 36, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Preste atenção, Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, disse Jesus. E aí, veja bem, eles pegam esse texto para dizer aquilo que nós falamos no início, né? Como Jesus, por não saber de algumas coisas, ele não poderia ser Deus, porque Deus sabe todas as coisas. É interessante, gente, meus irmãos, é muito interessante quando nós estamos analisando
a natureza de Jesus, em especial a natureza humana, não é? Deus encarnou, ou seja, Jesus encarnou. Então, à medida que ele encarnou, né, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, de uma certa forma, a humanidade de Jesus, né, limitava a plenitude, de uma certa forma, a plenitude, né, da sua divindade. Então, ele não poderia vivenciar a sua divindade na sua plenitude. Não que ele deixou de ser Deus, né? Nem para mais, nem para menos. Ele não deixou de ser Deus. Mas a humanidade, de uma certa forma, limitava. Ele não mudou, ele permanece do mesmo jeito, mas a sua humanidade limitava. Então, por isso que teve momentos que Jesus ele não sabia, como ele também, em outras situações, também a gente vai ver que Jesus ele não sabia, ele não entendia determinadas situações. Ok? Bom, um outro texto lá em João 14, versículo 28, diz o seguinte: eu vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Também é outro texto que as testemunhas de Jeová também se fundamentam e deixa claro que Jesus Cristo ele está abaixo de Deus, logo ele não poderia ser Deus. Como poderia alguém, né, ser menor do que Deus e ser igual a Deus? Né? Então, eles tentam analisar o texto pela lógica humana. E muitas vezes eles não analisam o texto na sua profundidade. Né? Então, quando nós analisamos o texto, quando Jesus ele diz, porque meu Pai é maior do que eu, aqui não está se referindo na essência, né? Ele não está se referindo que o Pai é um Deus todo-poderoso, é o Deus todo-poderoso e ele é um Deus menor. Não é nesse sentido. Né? Ele está se referindo aqui o contexto com relação Jesus estava subordinado, né? Na condição de homem, de servo, que ele foi ali para obedecer ao Pai. Então, quando Jesus diz que o Pai é maior, porque ele estava ali na condição de servo, ele estava ali para obedecer, ele estava ali em uma missão, né? Ele estava ali como servo, e servo obedece. Servo é maior do que o seu Senhor, tá certo? Então isso é muito importante nós entendermos, né? Uma má compreensão do texto pode gerar uma série de problemas, né, na hermenêutica, e isso pode gerar, consequentemente, o que aconteceu com os PJ, né, nas heresias. Bom, nós temos um outro texto que fala em João, capítulo 1, versículo 18, que diz: Deus nunca foi visto por alguém. Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, veja bem, outra questão, né, que permeia o pensar teológico dos TJ, se Deus nunca foi visto, certo? Se Deus nunca foi visto, como podemos crer que Jesus é Deus se ele foi visto por todos? Então, essa é a lógica dos TJ, né? Eles interpretam dessa maneira. Né? Eles entendem o texto por essa lógica. E, na verdade, irmãos, é muito importante, por isso que nós precisamos entender um pouco dessa dinâmica, né? da humanidade e da divindade de Cristo. Tá certo? De fato, as Escrituras não mentem, né? Quando o texto ele fala claramente, né? O texto fala claramente de que Deus nunca foi visto por alguém. Deus, né? O Deus Pai, ele nunca foi visto por ninguém, tá? Mas quando se trata do Deus unigênito, que é o Deus único, quando se fala do Deus Filho único,
tá? Obviamente, né, que através de Jesus, a gente vai ver um texto que o próprio Jesus ele vai relatar sobre isso. Tá? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E a gente vai estar falando sobre isso, né? Através de Cristo, através de Jesus, o Pai foi revelado. Né? Obviamente que o Pai não é o físico, porque Deus é Espírito. Tá? Então, quando se revela, quando Jesus diz que eu estou revelando o Pai através de mim, é através da sua forma de viver, é através dos seus atributos. Né? Então, quem vê, e além disso, em essência, né? Não na particularidade da humanidade de Jesus, que Deus é Espírito, mas através da essência e através do viver, né? A forma de viver, a forma de pensar, né? Nos atributos, né? Tudo isso foi evidenciado, né, através da vida de Jesus de uma forma plena, de uma forma profunda. Então, de fato, né, o Deus Pai nunca foi visto, mas através do Deus Filho único, que é Jesus, o Senhor revelou o Pai para nós. Tá certo? Bom, lá em Romanos capítulo 10, do versículo 9, do capítulo 9, versículo 13, diz: pois se declarará Jesus é Senhor, serás salvo. Pois todo aquele que invocar o nome, aí você já sabe, né? Então eles colocaram Jeová, será salvo. Então veja bem, tá? Como eu já falei para vocês, aqui nós temos mais um texto que relata, que fala, certo? A respeito da palavra Senhor sendo traduzido como Jeová. Então, isso aí é mais um texto, entre tantos outros textos, não é, que eles traduziram da palavra Senhor para a palavra Jeová, tá? Então, você já sabe, né, que quem crê, o texto diz, né, Jesus é Senhor. E se Jesus é Senhor, a palavra é Kyrios no grego. E Kyrios está representando um senhorio acima de todos os senhores, né? Ele tem um senhorio não só de autoridade soberana, mas de essência. Kyrios também representa a divindade, né, de Jesus. Não uma divindade abaixo do Pai, mas uma divindade na essência com o Pai. Ok? E, por último, dentro do nosso estudo, né, das refutações textuais, nós temos lá em João 10, o versículo 30, que Jesus declara: eu e o Pai somos um. É importante nós observarmos aquilo que Jesus está declarando. Ele diz: eu e o Pai somos um. Primeiramente, ele diz: eu e o Pai. Então, ele, Jesus, e o Pai. Né? Uma pessoa, eu uma pessoa, o Pai outra pessoa. Ele diz somos. Então, a palavra atribui uma pluralidade, não é? Pluralidade. Então, ele e o Pai. Somos. Eles são. E aí nós temos a palavra um, ou seja, uma unicidade. Tá? Então, quando ele diz eu e o Pai somos, ou seja, pluralidade, um. O que significa isso? Significa que eles existem, né? Eles possuem, são pessoas diferentes, né? Eles são pessoas diferentes, porém, não é? Eles são da mesma essência. Certo? Então, quando Jesus está declarando nós somos, ele está expressando a sua pluralidade, as suas particularidades, né? É uma pessoa, né? Eles são diferentes enquanto pessoas, porém eles são na mesma essência como Deus. Certo? Então, isso é fundamental nós entendermos aqui, tá? Porque
eles pegam esse texto, não fazem uma análise de uma forma cuidadosa, até porque eles não estão preocupados com o texto no original, a gente já percebe isso, não há essa preocupação, a preocupação deles é defender a todo custo as suas ideias e aí forçar o texto a dizer algo que não é exatamente o que está escrito. Tá? Bom, em resumo, eu gostaria de dizer para vocês que, apesar, né, da explanação dos TJs aparentar, né, uma solidez, uma segurança, às vezes eles passam mostrando como se fosse algo muito convicto, né, muito seguro, mas é importante que vocês não se deixem enganar, tá certo? Porque eles não seguem, né? Tem muitos textos que eles foram alterados e essas alterações estão na tradução Novo Mundo. E essas alterações não constam nos manuscritos. Tá? O que são os manuscritos? São as cópias dos originais. Tá certo? Então isso é muito perigoso, não é? Porque a palavra do Senhor, ela é única e ela não voltará vazia. Então nós temos que ter o cuidado. Aparentemente parece, né, que quando nós olhamos para o texto, parece que realmente está afirmando o que eles estão interpretando, mas não é exatamente dessa maneira. Temos que tomar muito cuidado na hora da análise do texto. Tá certo? Muito bom. Eu quero agradecer, não é, esse momento, quero pedir a todos que continuem orando para que Deus continue nos iluminando, capacitando e estabelecendo aquilo que está no coração do Senhor na tua vida. Eu desejo muita paz, muita alegria e que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado, né? Tenham uma noite abençoada, que Deus nos abençoe, né? E que a graça dele nos alcance